Um ano depois do lançamento do documentário Privacidade Hackeada, sobre o escândalo da venda de dados de milhares de perfis do Facebook para a empresa de marketing político Cambridge Analytica, chega à Netflix o filme polonês Rede de Ódio, que mostra os bastidores de uma empresa semelhante, especializada em destruir reputações através de notícias falsas e sensacionalistas. No documentário, o professor de tecnologia David Carroll investiga o que é feito com as nossas publicações, curtidas e compartilhamentos e descobre uma trama diabólica para eleger candidatos de extrema-direita mundo afora, a começar por Donald Trump, depois da experiência bem-sucedida com o Brexit, que isolou a Inglaterra da União Europeia. Steve Bannon foi o mentor da campanha de Trump. A estratégia para capturar o eleitor que não se sentia contemplado pelos políticos convencionais foi criar um sistema de propaganda que mexesse com suas emoções. Primeiro, para adular o seu ego ferido, e depois causar nojo e raiva dos opositores. Para isso, a equipe criou aplicativos no Facebook semelhante a um quiz, que mapeava perfis psicológicos de pessoas suscetíveis à manipulação, que são mais movidas pela emoção. A partir desses dados, fizeram pacotes de textos, piadas e memes que os atingiam em cheio, pois suas mentes foram moduladas para aceitar tudo sem questionar. Os conservadores foram as maiores vítimas e se tornaram radicais, criando inimigos e agindo de forma mais hostil, se tornando haters sem se darem conta. O aplicativo de aparência fofa fazia perguntas inofensivas sobre quem seria você na Idade Média, que princesa da Disney você se identifica, o que te define como pessoa e um dos testes mais perniciosos, o que o seu rosto diz sobre você, fazendo uso da inteligência artificial para mapear suas expressões faciais. Esta tecnologia permite identificar pessoas em multidões para depois prendê-las, como foi feito nas manifestações por democracia em Hong Kong, uma arma de vigilância sofisticada preconizada pelo filósofo Michel Foucault em sua teoria sobre biopolítica. Os usuários do Facebook se encantavam com o design lúdico do teste e aceitavam os termos de uso sem nem ler ou imaginar que estavam ajudando a criar um planeta mais bélico, comandado por políticos que desprezam leis ambientais, a ciência, colocam o lucro acima de vidas humanas e flertam com a ditadura, mas nunca às claras. A prática só veio a público quando uma funcionária da Cambridge Analytica se deu conta do que haviam criado ia muito além de uma inovação tecnológica de marketing, mas uma poderosa arma de propaganda ideológica de fazer inveja a Goebbels. A empresa foi fechada, mas o estrago já tinha sido feito. Já no filme Rede de Ódio, ou The Hater em inglês, o diretor polonês elabora um perfil possível de quem trabalha neste novo nicho de mercado, uma verdadeira fábrica de trolls, que explora deliberadamente as fraquezas humanas e se alimenta de rancores, mágoas e preconceitos. O filme está disponível na Netflix e seu lançamento foi adiado diversas vezes por causa da comoção gerada pelo assassinato do prefeito de Gdansk durante um evento de caridade depois de ser vítima da milícia virtual. Sim, o ódio mata. Na ficção, o protagonista é Tomás, um estudante de direito com cara de bom moço que é expulso da universidade depois de descobrirem que plagiou o trabalho final. Seus estudos são pagos por um benfeitor da elite intelectual, que advoga por uma Europa multicultural. Apesar da ajuda financeira, o estudante não se sente grato, mas ressentido de receber menos atenção do que os imigrantes. Ele também é humilhado pela filha do benfeitor, que não responde aos seus convites de amizade no Facebook. Para completar, Tomás fica sabendo que é zoado pela família por causa de seu jeito interiorano. Espumando por dentro, o rapaz mantém uma máscara social e se revela um excelente profissional do ódio. E de quebra se vinga do mundo acadêmico que nunca deu respaldo às suas reais potencialidades. Tomás cria dezenas de perfis falsos, ganha a confiança do ingênuo progressista ao ingressar em sua campanha e filmá-lo em ocasiões constrangedoras para divulgar massivamente nas redes sociais. E à medida que suas táticas têm êxito, se aventura em atos cada vez mais radicais, dentro de games que escondem sua real identidade. E é aí que ficção e realidade se misturaram na Polônia. O diretor ganhou notoriedade com Suicide Room, filme que mostra a angústia de uma geração que cresceu em meio à revolução tecnológica e encontrou no espaço virtual uma forma de se refugiar do bullying,
através de avatares, experiência tão reconfortante quanto perigosa. Na internet não há regras, tudo pode, já disse o atual presidente brasileiro numa entrevista. De repente, um determinado blog resolve falar, não estou falando de mim particularmente, estou falando dos meus colegas, resolvem falar dos artistas, mas baseado em pessoas fakes, falsas, quer dizer, pessoas que botam uma carinha lá, pega foto de qualquer coisa, bota, cria na internet rapidinho, abre lá e de repente fala barbaridades da gente, fala coisa absurda e aquilo vai replicando. Vocês lá no Congresso não tem uma atitude para resolver esse problema? Não, eu acho que a internet vale tudo. Se você quiser, mas tá valendo tudo se você quiser regulamentá-la, como é que faz? Mas tem delegado especializado nisso. A minha divisa pode ser diferente da dela. Cabe a você, internauta, filtrar. Não à toa, uma verdadeira fábrica de trolls foi instalada dentro do Palácio do Governo. Escritório batizado de Gabinete do Ódio, que está sendo investigado por uma CPMI por interferir nas últimas eleições e continuar radicalizando os eleitores, desta vez com dinheiro público. O jornalista Alan dos Santos é uma das figuras-chave do esquema. Ele fez pouco caso da CPMI quando foi chamado a depor no ano passado, pois tinha as costas quentes. Seu site Terça Livre é especializado em difamar jornalistas, intelectuais, artistas de renome e exaltar o cidadão de bem, a grande vítima de uma sociedade que o despreza por não compactuar com valores como dar dignidade à comunidade LGBT, promover a população negra e proteger moradores de rua e povos originários. Sua máquina de ofensas só foi brecada quando atingiu os ministros do STF e suas famílias. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí ele vazou do país e voltou com o mesmo discurso com quem o eleitorado se identifica, de perseguição e censura aos valores tradicionais, neste caso, difamação em doses cavalares e sem provas. A cada dia que passa, este castelo de cartas marcadas é desmontado. A jornalista Patrícia do Campos Melo acaba de lançar A Máquina de Ódio. Ela foi a primeira a revelar durante as eleições de 2018 que empresários estavam financiando o disparo massivo de notícias falsas pelo WhatsApp e assim impulsionar a campanha de extrema-direita. Patrícia é uma jornalista respeitada. Fez a cobertura da guerra do Afeganistão e a epidemia de ebola na África, que lhe rendeu alguns prêmios. Mas nada se compara à milícia virtual de destruição de reputações que ela passou a enfrentar. Durante o depoimento na CPMI das fake news, Hans River, do Rio Nascimento, que trabalhou para a IACONS, sugeriu que Patrícia trocava informações por sexo. Teoria desmontada na hora pela jornalista, que mostrou os prints da conversa com o rapaz e provou que o assédio partia dele. Ainda assim, o presidente passou a informação adiante e foi processado pelo jornalista. E só um ano depois, o WhatsApp admitiu que a eleição brasileira teve uso ilegal de envios massivos de mensagens, o que fez a empresa restringir o compartilhamento de mensagens. A Máquina de Ódio se soma a outras obras que tentam trazer luzes ao submundo da ascensão da extrema-direita pelo mundo, como o livro Como as Democracias Morrem, da dupla de cientistas políticos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, de 2018, e Os Engenheiros do Caos, do italiano Giuliano da Empoli, lançado no ano passado, que revela o renascimento do fascismo italiano em meados dos anos 2000, 7 décadas após Benito Mussolini ter se aliado a Hitler na Segunda Guerra Mundial, o que promoveu a perseguição e morte de 6 milhões de judeus. Segundo Giuliano, aos olhos do eleitor fanático, as eficiências do líder populista se transformam em virtude. A incompetência vira autenticidade ao não se curvar à velha política. E as falas desconexas são a expressão do falar do povo. Projetos de governo não vão além do combate ao crime e liberação de armas. O que garante a fidelidade do eleitorado é se opor ao que está aí, disseminando teorias da conspiração, valores moralistas e repúdio à diversidade.
Faz parte deste eleitorado o movimento anti-vacina, que já está promovendo tratamentos sem comprovação científica e desacreditando futuras vacinas para combater o coronavírus com as fake news de sempre, mas que ainda convencem muita gente ávidas por curas milagrosas. O Brasil é apenas um peão nesse xadrez mundial para restabelecer o sistema de forças econômico, aumentando os ganhos dos super ricos, ao não taxar fortunas, e empobrecer a classe média, ao tirar direitos trabalhistas e reduzir aposentadorias, abrindo um abismo ainda maior entre ricos e pobres, que pode resultar num caos social sem precedentes. Também faz parte da pauta da extrema-direita enfraquecer os direitos constitucionais e o estado de bem-estar social. Romper com os pilares da democracia, como a imprensa livre e o Estado laico, que separa a governança dos dogmas religiosos, é outra forma de desestabilizar as instituições. Por isso, os ataques miram agora no Parlamento e STF, poderes que equilibram a balança de forças com o Executivo. A máquina de mentiras não parou nem depois de vencidas as eleições, pois para manter o eleitor fiel, não basta ofender opositores, mas destruir quem ousa abandonar o barco. O hater não admite diálogo, só submissão. Para insuflar as massas, cada país precisa de um inimigo para combater. Na Polônia foram os refugiados sírios. Na Itália, os imigrantes africanos e islâmicos. Nos Estados Unidos, os cidadãos de países árabes acusados de serem potenciais terroristas e os mexicanos que supostamente roubam seus empregos. Agora a bola da vez é a China, por causa da hegemonia política e a disputa da tecnologia 5G. O hater pôs a democracia em xeque. E se esse sistema baseado em Big Data não for desmantelado, talvez nem tenhamos tempo suficiente para nos reinventar.